Olá, turminha do sexto ano do ensino... Sétimo ano, desculpa. Sétimo ano do ensino fundamental. Você que está nos acompanhando agora, eu sou o professor Gilson Dias, da disciplina de Geografia. E vamos iniciar mais uma aula do sétimo ano do ensino fundamental. Acompanhe em tela com vocês. A aula de número 203, Geografia, Novo Nordeste. Muito bem. Então, para falar dessa região do Brasil muito conhecida, muito famosa e muito diversa, eu preciso mostrar para vocês o mapa do Brasil, tá? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o mapa do Brasil e sua divisão geoeconômica, tá? Essa divisão geoeconômica leva em consideração aspectos climáticos, aspectos sociais e econômicos da região. É diferente, por exemplo, da divisão política, é diferente da divisão regional, como nós estamos acostumados a entender. Então, hoje, nós vamos falar sobre o Complexo Regional do Nordeste, que é uma das regiões geoeconômicas do Brasil, além do Centro-Sul e Amazônia. Vou mostrar para vocês. Região geoeconômica do Centro-Sul, que é essa aqui, região geoeconômica da Amazônia e região geoeconômica do Nordeste, tá? Ela possui uma área de 1,5 milhões de quilômetros quadrados e abrange os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e a parte oeste do Maranhão. Tá vendo aqui, ó? Por isso que é só um pedacinho do Maranhão que faz parte aí dessa divisão geoeconômica do Nordeste. Além da parte norte de Minas Gerais, aqui ó, mostrando para vocês a parte norte do estado de Minas Gerais, que tem características físicas, humanas, econômicas, muito parecidas com a do sertão nordestino, tá? Foi a primeira região do país a ser povoada e abrigou a primeira capital brasileira, que foi lá São Salvador, na Bahia. Então, começando a nossa viagem, eu começo mostrando essas belas paisagens para vocês. Quando nós falamos do Nordeste, nós acabamos relacionando somente as paisagens litorâneas, de praias. Mas o Nordeste é muito mais do que isso, tá? É uma das regiões do Brasil que apresenta o maior bioma, um dos maiores biomas do Brasil, junto com a Amazônia, né? E é uma das regiões brasileiras onde nós temos aí uma grande diversidade climática e também humana, tá? Então, vou mostrar agora para vocês os mapas da nossa região do Nordeste. Bom, primeiro o mapa político, né? Como eu falei para vocês, o mapa político do Nordeste, nós temos aí os seus estados, né? O estado do Maranhão, aqui o estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o Piauí, tá? Esse é o mapa político do Nordeste. E o mapa do complexo regional, como mostrei para vocês, tem todos os estados, né, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, mas ele pega apenas a parte, uma parte do Maranhão, a parte oeste e a parte norte do estado de Minas Gerais. Tá? Todos os estados do Nordeste, mais o norte, o oeste do Maranhão e o norte de Minas Gerais. Tá? Bom, falando do Complexo Regional do Nordeste, ele apresenta grande diversidade de paisagens naturais. Como a gente viu na imagem que eu estava agora há pouco com vocês, grandes praias, bonitas paisagens, também uma região de seca e de solo árido, tá? Importante destacar isso para nós. Na área próxima do litoral, não encontramos seca, mas chuvas intensas que ocorrem entre os meses de março a agosto, que é o período chuvoso da região. É importante destacar que o Nordeste não é só aquela imagem que você acaba observando na televisão, só da seca, do sertanejo, a pessoa sofrendo. Não, o Complexo Regional do Nordeste ele tem muitas paisagens, diversas características. E também o Nordeste não é só praia. É importante também dizer que não é só praia, tem também outros elementos naturais, como eu vou trazer para você agora. Observa aí algumas imagens do complexo regional, né? No caso aí Maceió, em Alagoas, o sertão, olha a diferença. A primeira imagem, nós temos aí uma cidade, né, a capital Maceió, banhada pelo oceano, né, muito bem desenvolvida, mas também temos sertão, áreas de
deserto, né? Nós vemos aí áreas de sertão, principalmente no meio do Nordeste. Também áreas de seca. Essas imagens também são muito comuns para nós na televisão, que nós acabamos assistindo com frequência. Mas também é importante destacar a paisagem diversa aí das palmeiras, dos cocais, tá? Outra importante característica do Nordeste é a sua diversidade cultural, né? Tá aí, olha aí, festas juninas. Como não lembrar das festas juninas, né? Importante para nós. Mas também paisagens de planície, como o Monte Pascoal na Bahia, tá? E o açude de Gargalheiras, no Rio Grande do Norte, tá? Também nós vamos caracterizar muito a região do Nordeste quando a gente fala da diversidade cultural, que tem uma aula só sobre a cultura do Nordeste, que é impossível não falar do Nordeste sem falar da dança, sem falar da alimentação, sem falar da cultura dessa região tão importante para o nosso país. Agora, vamos falar de um aspecto muito importante, que é o aspecto físico. Tá bom, sétimo ano? Anota aí agora o aspecto físico do Nordeste no seu relevo. Apresenta baixas altitudes, tá? Em geral, tendo sofrido ao longo do tempo um processo intenso de erosão, tá? Então, boa parte da região do Nordeste sofre com processos erosivos por conta das suas baixas altitudes. No litoral, o relevo é formado basicamente por planícies. Então, anota aí. O relevo do Nordeste no litoral é basicamente áreas de planícies ou tabuleiros litorâneos. No interior estão as depressões e os planaltos, que formam o relevo predominante da região. Vou mostrar para vocês esse mapa que vai identificar para nós isso. Observa para nós que a parte que está em verde mais escuro, aqui, ó, estou marcando para você aqui no quadro, tá? Esse verde mais escuro aqui é as áreas de altitude zero. Então, observa aí, altitude zero. Então, áreas de planície, tá? As áreas que nós temos, planaltos e depressões, basicamente estão no meio da região, tá? Aqui, ó, as áreas de planalto para observar para nós. Outro mapa importante é o mapa das bacias hidrográficas, tá? É o mapa dos rios. Então, esse aqui é o mapa do relevo Nordeste. Esse aqui é o mapa das bacias hidrográficas, dos rios. Eu vou destacar aqui para vocês o rio mais importante da região. Não quer dizer que ele seja o único, né? Que é a bacia hidrográfica do São Francisco, que é essa que eu estou identificando para vocês agora, tá? Que corta aí os estados da Bahia até o estado de Alagoas, tá bom? Então você tem aí a bacia do São Francisco, tem a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia do Paraná, a bacia do São Francisco, do Atlântico Leste, da Paraíba, do Atlântico Nordeste, tá? Mas a mais importante e a mais densa pluviometricamente é a bacia do São Francisco, tá bom? Muito bem. Basicamente, eu vou mostrar para vocês agora como está estruturado o relevo da região, tá? Observa bem. Primeiro, nós vamos ver aqui em altitudes, tá? Então, de altitude 0 até 3.000 metros, tá? Então, nós temos o Rio Parnaíba, por exemplo, tá? O Rio Parnaíba, planaltos e chapada da bacia do Rio Parnaíba. Então, observa aqui que a área é basicamente plana. As escarpas da serra do Ipiíba, nós temos aqui, ó, essa formação chamada de escarpa. A depressão sertaneja, então a área do Nordeste chamada de áreas depressivas, e a área do Planalto da Borborema. Observa como nós estamos fazendo aqui o relevo da região. Nós temos tabuleiros litorâneos e Oceano Atlântico. Por conta disso, o Nordeste, com quase 1,5 milhões de quilômetros quadrados, nesse perfil que vai do Maranhão a Pernambuco, é retratado um retrato fiel do relevo da região, com destaque para dois planaltos, a bacia do Parnaíba e do Borborema, cercando a depressão sertaneja, chamada de ex-planalto nordestino. Então, essa representação aqui para vocês
é a representação que vai do Maranhão a Pernambuco. Basicamente, todo o território dessa região tem esse tipo de formação, tá? Tabuleiro litorâneos, Planalto da Borborema, Depressão Sertaneja, escarpa do ex-sertão, ex-serra, planaltos e chapada da bacia do Rio Parnaíba até o delta do Parnaíba, tá bom? Então, vamos continuar seguindo a nossa aula. Dentro do clima e vegetação, observa também para nós o clima e vegetação dessa região, que também é muito diverso, tá? Nós temos aqui, eu vou destacar para vocês aqui o clima semiárido, tá? Que é o clima semiárido aqui, ó. Vou marcar aqui para você. Lembra do São Francisco? Boa parte do São Francisco passa por aqui, do Rio São Francisco, do delta do São Francisco, tá? Outra característica importante, dentro do relevo, dentro do clima semiárido, nós temos também o clima da Caatinga. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Dentro do clima semiárido, nós temos o bioma da Caatinga. Cada clima desse, ele vai ter um bioma específico, que eu vou falar para vocês agora em detalhes, tá? O clima tropical, primeiro, caracteriza-se por altas temperaturas ao longo de todo o ano, com estações distintas. Uma seca, que é o inverno, e uma chuvosa, que é o verão, tá? Temos aí clima tropical nessa região. O cerrado predominam árvores baixas, que apresentam cascas grossas, troncos retorcidos e arbustos rasteiros. Tá aí uma imagem representando para nós áreas de cerrado no Nordeste. Matas de cocais se desenvolvem ao longo dos estados do Maranhão, Piauí, e prevalece uma vegetação de transicional, quer dizer, vegetação de transição entre o cerrado e a floresta amazônica. E a Caatinga é rica em palmeiras, em especial o babaçu e a carnaúba. Importante destacar que a vegetação de transição, tá? O transicional, como está marcado aqui para você, é aquela vegetação de transição entre um bioma e outro. A gente acaba percebendo que a natureza ela não é bem delimitada, tá? Vai separar um bioma a partir de uma vegetação transicional ou vegetação de transição. O clima semiárido ocorre no interior do Nordeste, apresentando temperaturas elevadas e chuvas escassas durante todo o ano. Dentro do clima semiárido, eu vou destacar para vocês a Caatinga. Não é Caatinga de gente fedorenta não, tá? É Caatinga. A vegetação adaptada ao longo dos períodos de estiagem, onde se desenvolvem espécies de pequeno porte e rasteiras e espinhentas. A vegetação é chamada de xerófitas. Importante destacar no clima semiárido que chove nessa região sim, só que as chuvas serão escassas e por conta disso a vegetação vai ser mais adaptada. Você deve ter na sua casa, já deve ter visto um cacto, viu? Percebeu? Um cacto passa muito tempo sem precisar de água. A vegetação dessa região ela é muito parecida com aqueles cactos aí que a gente vê, né? As árvores de pequeno porte. Continuando a nossa viagem sobre o clima do Nordeste, falando sobre o clima tropical atlântico, apresenta aí medidas térmicas elevadas ao longo do ano, com chuvas concentradas nos meses do inverno, entre março e agosto, e as chuvas são resultantes da umidade elevada na região oceânica. Então, quanto mais perto do oceano, mais concentrada vai ser as massas de ar, e aí nós vamos ter mais concentração de chuvas. Em consequência disso, nós vamos ter a Mata Atlântica. Tem Mata Atlântica no Nordeste, sim. A formação florestal que se encontra na faixa litorânea é composta por árvores de grande porte e de variedade de espécie, tá? De grande variedade de espécies. Ainda falando da vegetação litorânea, nós vamos ver que ela é composta pelas restingas e mangues. Os mangues estão em regiões onde encontram os rios e os mares. São formações resistentes das águas salobras e as restingas acompanham a extensão das praias. São adaptadas por terrenos arenosos, além de resistirem à escassez de água doce e de fortes ventos. Olha a imagem, eu trago para vocês, que bonito, a imagem de uma área de mangue e de uma imagem de restinga, principalmente no litoral, ali na base litorânea do Nordeste. Importante destacar que na área de mangue, nós temos aí a preservação de um tipo de vida biológica muito interessante,
para nós aqui no Brasil. Tem caranguejo, camarão, você vai encontrar diversas espécies nessa região de mangue, e o mangue também precisa ser preservado, tá bom? Trouxe um videozinho para vocês agora, explicando um resuminho sobre nossa aula de hoje. Acompanhe o vídeo. A vegetação nordestina vai desde a Mata Atlântica no litoral até a Mata dos Cocais no Maranhão, com diversos ecossistemas exuberantes, diversas espécies únicas e animais ameaçados de extinção. Vamos conhecê-las? Mata dos Cocais corresponde a uma formação vegetal que se encontra entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado. É considerada uma área de transição dos domínios citados. Uma atividade praticada pelas comunidades locais na Mata dos Cocais é o extrativismo vegetal das palmeiras, como a carnaúba e o babaçu, de onde se extraem sementes, óleos, palha, etc. O bioma cerrado é uma formação vegetal que conta com uma grande biodiversidade. Conhecido como a savana brasileira, é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Área de agricultura irrigada no Cerrado Nordestino, próximo ao Rio São Francisco, onde predominam pequenas propriedades familiares. A caatinga é o único tipo de formação vegetal exclusivamente brasileiro. Na época de estiagem, as árvores perdem as suas folhas, tornando a paisagem mais próxima daquela típica imagem da caatinga. Essa perda de folhas é uma estratégia biológica para a retenção de água, o que é fundamental para a perpetuação das espécies, tornando a agricultura e pecuária atividades desafiadoras. A Mata Atlântica é o lar de um conjunto único de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. Na região Nordeste, os remanescentes de Mata Atlântica têm sido alvo dos programas de preservação ambiental, com criação de parques e reservas biológicas. A vegetação litorânea é própria dos ecossistemas aquáticos. Apresenta como características o fato de ter o solo rico em sais, uma vez que seu solo fica submerso com as marés altas. Hoje restam apenas pequenas manchas de vegetação original no sul da Bahia. Muito bem, pessoal, você acompanhou nesse vídeo um registro sobre as vegetações do Nordeste e principalmente identificando os grandes problemas que a região sofre por conta da devastação e da política de desmatamento. Estamos acompanhando, tá bom? Então vamos agora à nossa DLI com vocês. Acompanhe. Muito bem, temos a primeira questão que fala para você explicar um pouquinho como é que o Planalto da Borborema influencia no clima da região Nordeste. E na questão 2, cite os principais tipos climáticos do Complexo Regional do Nordeste. Tá bom? Um tempinho para você responder, daqui a pouco a gente volta.
pessoal, estamos de volta aí no nosso momento de interatividade. Lembrando que você pode acompanhar a gente no nosso aplicativo do Aula em Casa, tá? Você baixa o aplicativo no seu Play Store, você pode ter o nosso programa do Aula em Casa e interagir com a gente. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Aula em Casa, pelo YouTube, pelas redes sociais do aulaemcasa.com. Tá? Lembrando que você também está sendo acompanhado pela equipe pedagógica do Centro de Mídias, assim como a equipe de Geografia aqui do CEMEAN, que está nos acompanhando também pelo chat. Você pode falar com os nossos professores, tirar dúvidas, questionamentos. A sua participação é muito importante para nós. Vamos então à primeira questão, que falava para nós o seguinte: explique como o Planalto da Borborema influencia no clima da região do Nordeste. A resposta é a seguinte: o Planalto da Borborema ele dificulta a passagem da umidade do litoral para o sertão, tornando-se seco. Tá? O Planalto da Borborema também é chamado de Serra da Borborema, e essa região serrana está localizada no Nordeste do Brasil. Importante destacar, né, que a gente sempre se pergunta por que o Nordeste é seco, tem aquela região de seca intensa. A consequência está aí, no Planalto da Borborema, como a gente viu. Né? A sua formação impede a passagem de massa de ar fria para a região central ali do Nordeste. Então, acaba a não passagem dessa massa de ar fria, nós vamos ter aí o surgimento da área de sertão. A Gabriele está colocando aqui para nós, ela está interagindo com a gente. A Gabriele colocou assim: questão 2, tropical, semiárido, equatorial, úmido. Vou ler a questão para nós, comentar aqui a resposta da Gabriele. Na questão 2, eu perguntava para vocês sobre os principais tipos climáticos do Complexo Regional do Nordeste. E a Gabriele está respondendo para nós que é tropical, semiárido e equatorial úmido. Muito bem, Gabriele, obrigado pela sua participação conosco. E a resposta está quase correta, na verdade. Tropical, semiárido e tropical atlântico, tá? Clima tropical ocorre principalmente no sul da Bahia e do centro do Maranhão, tá? E o litoral em todos os estados da região. Esse tipo de clima apresenta estações do ano bem definidas, bem como uma seca e uma área chuvosa, tá bom? No clima semiárido, vai abranger da região do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo e as chuvas são regulares. A ocorrência prolongada de estiagem é seca, tá? E o clima equatorial úmido, identificado em uma área restrita da região, localizada no oeste do Maranhão, que sofre influência do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes, tá bom? Essa foi a nossa dinâmica local interativa e obrigado pela participação de vocês hoje no nosso Aula em Casa do 7º ano do ensino fundamental. Fique agora com a professora Isabel com a disciplina de História. Tchau, tchau. Até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.